Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo Mateus, discípulo Mateus, capítulo 14. Eu quero ler a partir do versículo 25 com os irmãos. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenho medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." "Venha," respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Até aí. Pai de amor, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado porque estamos aqui sendo expostos às orações, às canções, à tua voz. Que o seu Santo Espírito continue a falar conosco, como tem falado desde o primeiro raiar do sol desse dia, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na série Família Viva e hoje nós chegamos a um ingrediente muito importante dessa família viva. Para ser uma família viva, uma família que inspira vida, que transmite vida, nós precisamos ter confiança. Confiança. Uma família saudável, uma família que é viva, ela tem confiança. Ela confia nos seus integrantes e ela confia neles ao ponto de que sua vida está confiada a eles. Nós já falamos sobre diálogo, nós já falamos sobre perdão e hoje nós vamos falar sobre confiança. Na psicologia, a confiança é definida e entendida como um estado psicológico que se caracteriza pela intenção de aceitar a vulnerabilidade com base em crenças otimistas a respeito das intenções ou do comportamento do outro. Pode também ser entendida como uma crença na probidade moral, na sinceridade de alguém. Confiar é crer, é acreditar no outro ou em alguma coisa ou em certas circunstâncias. Nós, diariamente, cotidianamente, nós lidamos com confiança. Nós temos que confiar em certas coisas, não tem jeito. Faz parte da vida o ato de confiar. O problema é que nós não sabemos muito bem, ou não definimos muito bem, ou não reparamos muito bem no que estamos confiando. Às vezes nos falta confiança, e isso é entendido como uma coisa ruim. Faltar confiança é ruim. Não confiar em ninguém é ruim. Quem não confia em ninguém vive com medo, vive sempre preocupado com as coisas. Jesus vai falar que o homem que tem um olho mau, ou seja, que não é generoso, que não confia, que tem medo que a traça, a ferrugem e o ladrão consumam suas coisas, que se acabe com suas coisas aqui na terra, ele é uma pessoa que está cheia de trevas. Uma pessoa que não tem vida que se possa respirar. Imagina viver sem confiar em ninguém. Faltar confiança também significa faltar confiança em si mesmo, ou seja, ser uma pessoa insegura em si mesmo. Eu não confio em ninguém e também não confio em mim mesmo. Eu não sou capaz de realizar coisas porque tenho medo. O medo não só consumiu as minhas relações para externo a mim, mas também a minha relação comigo mesmo. Então, eu tenho medo de dar passos muito longes. Né? O status quo, para mim, é a melhor coisa que tem. Mudança, para mim, nem pensar. Porque mudar, eu vou precisar confiar em uma série de fatores, inclusive em mim mesmo, que podem me prejudicar ou me jogar nesse meio que vai me fazer tirar a minha paz. E se eu estou aqui parado, aqui está seguro para mim, eu já conquistei para mim esse quadrado aqui está bom. Geralmente uma pessoa que não confia em si mesma, ou não confia nos outros, ela vive doente sobre qualquer tipo de transição e mudança. Ela é realmente perturbada emocionalmente com isso. Podendo até adoecer, ou provavelmente vai adoecer de alguma forma. Ao ponto que também o excesso de confiança pode levar a gente a cair. Quem diz assim, foi muito confiante e acabou caindo. Foi muito confiante e acabou perdendo. Estava com excesso de confiança, né? A gente usa a expressão, o salto alto, né? Entrou com o salto alto, perdeu. Geralmente em jogos esportivos a gente usa muito essa expressão, né? Foi muito confiante ali, correu para o abraço e acabou que
perdeu. Mas espera aí, se eu fui muito confiante, mas se eu fosse pouco confiante também eu ia perder. Se eu fosse muito, como é que eu entro nesse equilíbrio? Achar essa busca por nessa balança que vai dar certo, né? Eu tenho que ter uma confiança ali. Qual é o meu termômetro de confiança? Pois bem, aí a gente chega no que o Provérbios vai dizer para a gente, né? Sobre confiar em mim mesmo, ou sobre confiar em Deus. Aonde está a minha confiança? Muitas vezes as pessoas que dizem que confiam em si mesmo, ou muito em si mesmo, elas não estão, na verdade, confiando em si mesmas, elas estão confiando naquilo que elas têm, ou que elas conquistaram. Por que Deus logo no início ensina a gente a descansar no sábado? Justamente para que Ele mostre para a gente que não é sobre aquilo que a gente pode ter, fazer ou conquistar, mas é sobre o que Ele faz por nós. Então tire um dia na sua semana para vocês deixarem que eu mostre para vocês que as coisas acontecem sem que vocês façam nada. O Shabá, né, o descanso, é uma pedagogia de Deus para dizer, não é sobre o seu trabalho. Eu estou trabalhando, eu já fiz. Não é sobre confiar nas suas mãos, no seu poder. Vocês não têm isso, não têm capacidade de fazer isso. Confie em mim. E confiar em Deus, para a gente, é um exercício de extrema dor porque vai mexer também com raízes que fazem com que a gente queira controlar tudo, e de extrema angústia, porque a gente não vê, nós não tocamos, nós não podemos prever. Pessoas mais controladoras que querem e pretendem planejar tudo, geralmente sofrem mais com isso. O planejamento ele não é ruim, a previsão não é ruim, mas quando se confia demais nisso, isso se torna algo que vai te levar a um adoecimento, fatalmente. Não se pode fazer algo em que se confie plenamente se não se tem certeza do amanhã. Jesus vai dizer para os seus discípulos, basta cada dia ser o mal. Deixe que o amanhã traga seus próprios desafios. Porque Jesus não está dizendo assim, não se planejem. Ele está dizendo, não, por mais que vocês se planejem ao máximo, vocês não vão conseguir pensar no amanhã. Planejem-se hoje, façam os seus, mas creiam que Deus está suprindo todas as coisas, está sustentando todas as coisas. Confiar em mim ou confiar em Deus? Eis a questão. E eu separei aqui alguns pontos importantes. Quando eu confio em mim, eu me baseio nas minhas capacidades. As capacidades que eu possuo. Aquilo que eu consigo fazer. Aquilo que eu posso fazer. Quando eu confio em mim, eu olho para as minhas habilidades e eu falo assim, isso aí eu sou capaz de fazer. E isso me leva à ruína. Porque é quando eu só confio em mim, nas minhas capacidades, nas minhas absolutas capacidades de fazer e realizar, é que eu chego de forma arrogante nas coisas que eu posso fazer, de forma pensada e planejada, para que as minhas habilidades não me deixem na mão. Porque quando eu confio em Deus, eu entrego as minhas limitações a Deus. E o que isso me leva a fazer? Eu me preparo com excelência naquilo que eu sou capaz de fazer, mas sei que aquilo ali tudo pode falhar se eu não depositar nas mãos de Deus toda a minha confiança. Eu confio em Deus, que me dá as habilidades que possuo, que me permitiu ser capacitado naquilo que eu estou fazendo, e entrego com excelência aquilo. Agora, quando eu confio em mim, eu nem me planejo, nem me preparo. Quando eu confio demais em mim, eu estou certo de que sei fazer aquilo melhor do que ninguém, e que nem o treinamento eu vou precisar fazer, porque eu me garanto. É assim que acontece com os grandes craques do futebol, né? Eles não vão nem para o treino, porque eles acham que eles não precisam daquilo. Eu lembro da Copa do Mundo de 2006, que a gente tinha aqui uma seleção estrelada, não sei quantos de vocês lembram disso. Uma seleção estrelada, era o quadrado mágico, aquela coisa que você viu brilhar nos campeonatos, né? Botando a Argentina na roda. Que maravilha, hein, Moisés? Aquela Argentina sambando lá na gente, a gente jogando muita bola, goleando, Copa das Confederações, Copa América. Chegamos na Copa do Mundo e falamos assim, isso aqui vai ser moleza. Os jogadores ali, a gente tinha uns 3 pelo menos ali, ganhando prêmio de melhores jogadores dos seus campeonatos. Um recente melhor do mundo. Todo mundo falou assim, essa Copa da Alemanha é nossa.
E nós caímos. Caímos diante de uma França que surpreendeu a gente. Não era nem a melhor seleção da Copa, nem levou o título de 2006, mas botou o nosso fenômeno para levar lençol. E o time saiu derrotado. E eu lembro que o técnico deu uma entrevista na época, o Parreira, ele falou assim: eu nunca vi uma seleção tão indisciplinada. Confiaram muito em si mesmo, muito no que podiam fazer. Quando a gente confia em Deus, a gente sabe o que a gente pode fazer, porque a gente sabe das capacidades que Deus tem nos dado e tem aperfeiçoado. Mas a gente humildemente se entrega a esse poder que nos leva a aperfeiçoar cada vez mais. Eu me preparo, eu sei o que eu tenho que fazer, eu preciso estar ali pronto para agir. Mesmo com tudo aquilo que eu desenvolvi, eu olho para a história e vejo que eu posso cair, mas com Deus, mesmo que eu caia, eu estarei de pé, porque estou fazendo o melhor, porque está em Deus. Você lembra o jovem, por exemplo, o jovem na Bíblia que entrega os seus 5 pães e os seus 2 peixes para Jesus? Eu imagino aquele jovem saindo de casa, sendo preparado pela mãe. A mãe deu o lanchinho para ele: filho, isso aqui é para você comer. Você vai seguir lá. E ele pega o seu lanche, né, sua merenda, e vai feliz da vida para aquele lugar. E ele se senta lá com aquela multidão, ouve o mestre falar o dia inteiro, a tarde inteira. Quando os discípulos chegam para falar com Jesus, ele fala assim: olha, Jesus, despede a multidão, vai embora, porque não tem comida para alimentar, não tem nem dinheiro para pagar para todo mundo. Né? Filipe fala para Jesus: olha, nem um soldo de um mês inteiro de um soldado romano é capaz de pagar esse pão para essa gente toda. E Filipe provavelmente era batista, estava ali certinho ali na tesouraria, tudo certo. Né? E aí Jesus vira para ele e fala assim: o que vocês têm? O que vocês têm? E aí, ainda desacreditados, né, ele falou assim: mesmo que a gente tivesse, né, Jesus, né? Mas o menino resolveu falar. E olha, era uma multidão de muita gente, eram contados 5.000 homens. E eram contados 5.000 homens, né, homens da maior idade. Então, se você dobra esse valor, 10.000 homens e mulheres, provavelmente mais. Tinha ali mais de 10.000 pessoas. Provavelmente tinha mais gente com comida ali. Mas um menino, um jovem, não sei qual é mais ou menos a idade, a palavra aqui se refere a um jovem menor de idade, ou seja, que não era contado na contagem. Ele resolve confiar, ele resolve dizer: olha, assim, isso aqui que eu tenho é suficiente para eu me alimentar e ficar super bem. Mas eu sei que isso aqui nas suas mãos, Senhor, é muito mais do que eu posso fazer. É muito mais do que só me alimentar. E aquele menino confiou. Né? E nós sabemos o desenrolar da história. Há alguns teólogos que dizem que, na verdade, não foi um milagre da multiplicação sobrenatural, mas que, ao verem o menino confiar, aquela atitude do menino gerou nos outros uma grande empatia por também entregarem suas coisas a Jesus, e acabou se multiplicando. Olha, você pode pensar o que quiser, milagre é milagre. Porque mesmo que você convença o coração de um orgulhoso a partilhar o que tem, é milagre também. Eu prefiro crer que aqueles pães e aqueles peixes foram multiplicados na mão de Jesus. Mas, o que quer que seja que a história conte, o milagre foi feito. Uma multidão foi alimentada e sobraram 12 cestos de pães e peixes. Aquilo que a gente tem é excelente. Nas mãos de Cristo é milagroso, é maravilhoso. Coloco as minhas convicções como parâmetro. Quando eu confio em mim, eu só estou pensando naquilo que eu sei sobre o mundo, sobre a vida, sobre a existência, os meus limites, as minhas vulnerabilidades e as minhas precariedades, elas formam uma opinião em que eu estou depositando ali tudo aquilo que eu creio, que eu confio. E eu confio nisso. Ou seja, eu me limito a uma pequena parcela de 8 bilhões de pessoas. A minha cabeça, para mim, é o meu mundo. Ou seja, a minha confiança está baseada só naquilo que eu consigo pensar, ver, tocar, entender, compreender e que condiz com aquilo que eu penso. Eu não me permito ser forjado, porque quem confia em Deus, ao contrário desse que só coloca a sua confiança naquilo que definiu como parâmetro da sua existência,
é uma pessoa que está aberta a ser forjado pelas experiências que vamos viver nessa existência. E essas experiências relacionais nos proporcionam visões de mundo completamente diferentes. Quando podemos ser tocados por realidades que não a nossa, que fazem a gente enxergar coisas que não imaginaríamos. Testemunhos de pessoas que mudam conceitos na nossa cabeça, que quebram, desconstroem intenções, vidas e que nos dão esperança até. Se nós estamos fechados nos nossos próprios pensamentos e próprias opiniões, a esperança facilmente se vai. Agora, se estou aberto a ouvir e a perceber, eu sigo o que Provérbios também manda. Ouça o conselho dos sábios, pois ele é sabedoria para você e confiança para você. Provérbios vai dizer que quem tem um pouquinho de sabedoria, pede sabedoria para Deus. E o que eu entendo por isso é que quando a sua pequena sabedoria encontra alguém mais sábio que você, o que você faz? Eu quero essa sabedoria. E quando essa sabedoria chega até mim, o que eu preciso? Eu preciso confiar. Eu preciso confiar. Porque tem muitos caminhos que nós não trilhamos. Então como a gente faz para trilhar ele? Pedimos os conselhos. E na multidão dos conselheiros há sabedoria. E o que eu faço para dar esse passo que eu não enxergo? É o famoso passo do Indiana Jones. A cultura pop ela sempre me acerta nessa questão. Que é o passo daquele passo que você não vê nada. É um abismo. Você dá um primeiro passo. Esse primeiro passo é o mais difícil. Você precisa confiar. Uma vez, um jovem me perguntou assim, pastor, você tem 3 filhos, né? Eu falei, tem. Qual é a hora certa para ter filho? Aí eu falei para ele, nenhuma. Não existe hora certa para ter filho. Filho faz você perder seu precioso tempo para algumas coisas, consome isso. Você perde sua liberdade. Você não tem mais liberdade. Você vai viver preocupado a vida inteira. Filho vai consumir toda a sua dispensa. Agora com o Lucas, então, bicho come. As pessoas perguntam, nossa, ele é pequenininho e come, né? Filho de mamute, mamutinho é. Não tem jeito. A fruta não cai muito longe da árvore. E eles vão limitar as suas férias de verão, as suas grandes viagens. Eles vão fazer você perder isso. Eles vão acordar, você vai perder sonos, dias de sono. É uma coisa que você vai ter para sempre. Né? Aí ele ficou me olhando assim, desesperado. Você tem 3. Foi porque não é sobre a hora certa, porque não tem hora certa. Filho a gente tem. O dia que você esperar a hora certa de ter filho, você nunca vai ter. O que eu faço? Confia no Senhor. Porque é só sobre isso. Não é sobre o que a gente pode fazer. É sobre o que Ele faz através de nós em casa. Casais que esperam a hora certa para ter filho, fatalmente não terão. Casais que querem ter filhos, tenham filhos. Tenham filhos. É só isso que eu tenho para dizer para vocês sobre isso. O resto depois vocês podem me xingar, falar o que vocês quiserem. Perco a capacidade de discernir limites. Quando eu confio muito em mim, eu perco a capacidade de discernir limites. Eu fico tão ensimesmado que eu avanço sinal. Fatalmente avanço sinal. E acabo fazendo besteira. Sabe o excesso de confiança de que eu falei? Geralmente é o que acontece. Quando eu confio em mim mesmo, eu acabo perdendo a oportunidade de quem confia em Deus, que é o quê? Ter discernimento de compreender quem eu sou. Tem coisas que são para mim, tem coisas que não são para mim. Quando eu confio em Deus, eu sei quem eu sou, eu sei para onde estou indo, e eu sei que tem coisas e lugares que não são para mim. E isso me dá paz. Porque não tem nada pior do que você ouvir esses discursos de autoajuda dizendo assim, você pode mais do que você pensa que é. Desbloqueie na sua mente códigos para que você seja próspero. Para que eu preciso disso? Se eu sei que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Para que eu preciso disso? Você pode ser que nem eu. Você pode ter isso e aquilo.
eu preciso ter isso e aquilo, eu quero ser igual a você. Eu não quero ser igual a você, eu quero ser o que Deus me fez para ser. Eu quero discernir quem eu sou, eu não quero discernir quem você é para eu ser igual a você. Quem confia muito em si mesmo vai começar a depositar confianças em mensagens como essa. E aí, daqui a pouco, a gente não está confiando mais nem em nós mesmos, está confiando no dinheiro que aquilo pode trazer. Né? Pode ver que as pessoas que têm muito dinheiro vão acabando... Por isso que Jesus fala que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Ele não fala que é impossível, ele fala que é muito difícil, é quase impossível. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Por quê? Porque geralmente o rico está imerso nessa questão do dinheiro. Ele não consegue discernir quando que ele está confiando em Deus ou quando ele está confiando no dinheiro que ele tem, na conta bancária que ele tem. Quando é que damos um passo porque aí fora, toda a confiança que você recebe do banco, das lojas, do crédito que você recebe na sua conta, é baseado nos seus méritos. É baseado naquilo que você produziu. Gente que tem crédito no mercado, gente que tem confiança no mercado, é gente que conquistou pelo dinheiro. Você geralmente tem um perfil, né, um score muito alto. É esse tipo de confiança que você leva para dentro de casa? Esse tipo de confiança que eu levo... Em casa, eu não me baseio na confiança do meu marido, da minha esposa, porque ele tem um score alto. Né? Não posso fazer isso. Nossas relações não podem ser medidas por isso. Senão, toda vez que nossos filhos, nosso marido, nossa esposa fizer alguma coisa errada, o score baixa, eu deixo de confiar um pouco. No final da vida, ninguém confia em ninguém. Aliás, nem precisa nem chegar no final da vida, né, gente? Basta alguns anos aí de algumas falhas, alguns erros, que a gente vai saber que não dá para confiar mais. E aí a gente vai viver com o quê? Com uma pessoa estranha na casa, que eu não consigo abrir, porque confiança é intimidade. Confiança é intimidade. Então, eu preciso entender esse discernimento de quem eu sou, de quem o outro é, e saber que a minha confiança em Deus vai trazer toda essa identidade para fora. E eu vou conseguir entender as limitações de cada um. Se eu confio em mim, eu sou constantemente frustrado, que eu estava falando aqui agora. Confiar em si mesmo é ser constantemente frustrado. Porque por mais que a gente seja bom em algo, ou tenha certeza da capacidade nossa de fazer as coisas, nós vamos falhar uma hora ou outra, vai chegar a hora da falha. E quando falhar, é bom que a gente seja uma pessoa mais misericordiosa do que inflexível. Porque se a gente é um ser humano inflexível, a mesma vara que mediu a nossa confiança vai vir contra nós. E o peso vai ser grande daqui, a altura vai ser muito, muito alta, vai ser bem alto. A queda vai ser grande. Porque se a gente usa dessa inflexibilidade para com os outros, provavelmente a gente, quando cair, vai sentir o mesmo peso caindo sobre a gente. Com quem confia em Deus, embora sem sucesso, nunca frustrado, pois minhas expectativas estão no lugar certo. Confiar em Deus é ter expectativa no lugar certo. O que é ter expectativa no lugar certo? Bom, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ou seja, eu sei que mesmo que as coisas faltem, né? Oração de Abacuque, mesmo que não haja gado nos campos, que o fruto da oliveira minta, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Mesmo com todos os meus esforços, o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta, o Senhor cuida de mim, eu sei quem cuida de mim. Mesmo com o meu trabalho, né? Mesmo com a minha vigia, né? Porque é isso que vai dizer a Bíblia. Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha o sentinela, né? Em vão vigia o sentinela. Ou seja, o sentinela não tem que deixar de trabalhar e de vigiar. Mas o Senhor tem que estar guardando a casa. Porque se o Senhor não guardar a casa, o trabalho vai ser em vão. Mas se eu trabalhar e vigiar e o Senhor guardar a casa, nós estamos juntos. É Deus chamando a gente para o trabalho junto. O Senhor é meu pastor de nada... Por quê? Porque eu sei que esse pastor vai me levar para os melhores pastos, os verdejantes, aqueles bem bonitos. Ele tem os pastos, as melhores opções, os melhores caminhos. Eu sei que ele está cuidando. Por mais que falte no meu trabalho, vai vir dele. Ele restaura o meu vigor. Ele vai até, me leva às melhores águas.
Ele guia-me, ele vai como um farol me guiando pelas veredas da justiça. Por quê? Porque a justiça que nós queremos tanto fazer quando confiamos nesse tipo de confiança em nós mesmos, é a justiça com as nossas próprias mãos. Mas aqui ele diz que é por amor ao seu nome que o Senhor vai fazer justiça por mim. E o Senhor vai me colocar nesse lugar, ainda que na presença dos meus inimigos, eu não vou fazer nada, eu não vou sair batendo em todo mundo, querendo fazer justiça com minhas mãos. O Senhor vai ungir a minha cabeça com óleo e o meu cálice vai transbordar. Eu posso ter certeza disso. E certamente que a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Eu tenho certeza que dessa forma, confiando em Deus, a bondade do Senhor vai me conduzir. A misericórdia e a graça do Senhor vai me conduzir. Eu vou ser uma pessoa mais misericordiosa, mais bondosa, mais compassiva, mais flexível, mais capaz de compreender o outro, compreender as falhas, compreender as diferenças, as quedas, ajudar inclusive o outro a se reerguer. Porque minha confiança está no Senhor. Eu não estou confiando no dinheiro, não estou confiando em mim mesmo, não estou depositando minha confiança em coisas ao redor. Eu estou confiando em Deus. Eu considero o medo uma fraqueza que eu não posso ter se eu confiar em mim. Não, medo jamais. Nós não temos medo. Medo não são dos campeões. Já em Deus, o medo, ele é uma fraqueza que me fortalece. Porque é através do medo que me gera coragem. Não há coragem sem medo. Não há coragem sem medo. Então, vocês vão ter medo, mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque é assim que nasce a coragem em nós. E esse medo, ele é um balizador para a gente entender em quem a gente está confiando. Então, é óbvio que quando vamos confiar em alguém vai gerar medo. Eu ainda não cheguei nessa fase. Vou chegar. Mas é muito difícil quando nossos filhos começam a dar passos que não são mais no alcance das nossas mãos. E ter que permitir que eles alcem os seus próprios voos. Depois, pais que estão passando por isso, ou que já passaram, vocês podem dar esse conselho sábio para aqueles que virão. O meu ainda não é a hora, mas eu sei que essa hora chega. E isso é muito forte. Muito forte. Permitir que nossos filhos alcem os seus próprios voos. A nossa vontade é que ele voe junto com a gente, que a gente fique ali, que a gente voe do lado deles, né? Tinha um pastor que dizia que a famosa frase da mãe, leva um casaco, é a vontade da mãe estar junto, que aquele casaco é a mãe. É tipo assim, me leva com você, porque vai fazer frio, filho. Né? E geralmente quando a mãe fala leva um casaco, faz frio, viu? Só um parêntese. E leva o guarda-chuva, também chove. Mesmo que haja uma massa de ar seco no país inteiro impedindo que haja chuva, vai chover porque a mãe falou. Mas, enfim, até se houvesse uma mãe naqueles dias do profeta que mandou parar para não chover, né? Se tivesse uma mãe dizendo que ia chover. Mas, fechando parênteses, esse tempo de que a gente sente medo porque a gente não pode confiar, a confiança é um ingrediente substancial para que a gente entenda que chegou a hora temida, mas que a gente ensinou tudo para eles. Porque confiamos em Deus também, que o tudo nosso, ele também é precário, mas em Deus as coisas vão dar bom, vai ser certo. Por isso que a Bíblia nos ensina a instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. Não quer dizer que eles vão seguir a nossa fé, tá? Mas quer dizer que eles estão num caminho que o Senhor se revelará a eles. E eles vão ter essa experiência com Deus. Mas essa experiência não vai depender de mim e de você. A vontade nossa é de colocar eles dentro do céu, né? Vem cá, filho. Vamos lá para o céu com o papai e com a mamãe. Mas eles vão ter as experiências deles com Deus que nós vivemos. Por isso, viver nesse caminho do Senhor, a palavra de Deus é, instrui teus caminhos no Senhor, não é manda eles no caminho do Senhor. Instrua você com eles no caminho do Senhor. E eles vão ver vocês andando no caminho do Senhor. E eles vão ver que esse caminho do Senhor faz sentido. E esse caminho do Senhor se revela ali. Há uma manifestação de um Deus vivo. E eles vão olhar e falar assim, existe mesmo um Deus, meus pais estão aqui comigo, eu estou vendo eles se relacionarem. Esse Deus faz diferença, esse Deus gera neles coisas que eu nunca vi, que meus amiguinhos não têm.
Eu estou percebendo que é bom esse caminho, aí chega um ponto, olha só, esse caminho é bom, vamos lá, pode ir agora, sem a mão dada do papai. Eu vou estar sempre por aqui, porque eu estou no caminho do Senhor também, e eles vão estar também. Só que o caminho do Senhor deles é o caminho deles. E que muitas vezes vai fazer um caminho diferente do nosso. Às vezes vão demorar mais. Às vezes vão fazer por outro caminho que a gente nem entende. Às vezes a gente vai achar que eles se perderam. E quando a gente chegar lá no céu, eles vão estar lá do nosso lado. Por quê? Porque a gente tem que confiar que isso não está mais nas nossas mãos. E que chega um momento que a gente precisa confiar. Confiar que o nosso filho vai tropeçar, mas ele vai saber se levantar. Que eu não preciso ir lá mais levantar ele. Confiar que eles vão saber fazer coisas que a gente nem imaginava que eles iam saber. Confiar que em algum momento Deus há de se manifestar e suscitar fé naquele coração. A gente tem medo, mas deixa que o verdadeiro amor lance fora todo medo. Quando a gente confia em nós, a gente acha que ninguém atende às nossas expectativas. Mas a gente aprende em Deus que não é, quando confia em Deus, que não é sobre o outro, mas é sobre Deus e sobre mim e Deus. É a minha relação com Deus. Se eu depositar toda a minha confiança que eu tenho na Priscila, eu serei frustrado. Mas se eu depositar em Deus, Ele vai me fazer olhar para Priscila com graça e misericórdia. Assim a gente solta as amarras que nos prendem aos nossos medos. E aí eu deixo de ser um orgulhoso, que só confia em si mesmo, e me torno mais sábio. Porque o que acontece nesse texto de Pedro é justamente que os discípulos não estão muito bem da sua confiança. Eles não entenderam o que aconteceu com os pães e peixes. Entraram no barco e foram atrás de Jesus. Jesus já havia se distanciado. No meio da noite, eles levam um susto. O apóstolo Marcos e João, eles relatam o mesmo episódio e dizem que eles ficaram amedrontados, com muito medo, sem saber o que era, sem ver e discernir quem era. No meio da escuridão, de uma tempestade, de vento forte, no barco, eles não viram, não perceberam Jesus. E Jesus fala o que para eles? Coragem. Coragem. Vocês andam por aí confiando muito em si mesmo, na sua própria navegação, nos seus próprios passos, confiando muito naquilo que vocês construíram a respeito de mim. Onde está a coragem de vocês que vai por medo quando surge uma pequena tempestade? Coragem. Sou eu. Coragem, sou eu. É Jesus. Não sou um fantasma. E aí muita gente fala assim, Pedro foi ousado, né, que deu o primeiro passo, mas Pedro ele foi para duvidar de Jesus, né? Não, se é você mesmo, manda eu ir até o teu encontro. E aí Pedro vai no encontro de Jesus, caminhando ali sobre as águas. Ao ponto que em um determinado momento ele repara no vento, repara nas coisas e ele começa a afundar. E aí Jesus vai lá e... Antes disso ele vai e grita, né? Jesus, salva-me, Senhor, salva-me. Estava morrendo afogado ali. Jesus vai lá e puxa ele. E ele vira para Pedro e fala o quê? Homem de pouca fé, por que você duvidou? Não importa se falharmos. A nossa confiança deve estar em Deus que nos faz andar sobre as águas, mas que nos salva de sermos afogados. Muita gente olha e fala assim, Jesus está perguntando, por que você duvidou que você seria capaz de andar sobre as águas? Jesus não está falando dele por que você duvidou de andar sobre as águas, é por que você duvidou que era eu? Por que você duvidou que era eu, Pedro? Porque se você confia que sou eu, não importa se você está andando sobre as águas ou afundando, eu estarei com você em todos os momentos, mesmo quando você estiver por cima ou quando você estiver morrendo afogado. Se você sabe que eu estou na sua noite mais escura, você pode saber, se você sabe que sou eu, você pode ter certeza, eu estou aqui, estarei contigo, no vale da sombra da morte, e você não precisa temer mal algum.
na sua angústia da alma, quando faltar confiança, porque a gente pergunta assim, poxa, vocês falaram sobre perdão. Às vezes eu perdoo alguém, mas não preciso andar mais com ele. Mas dentro de casa, na nossa família, a gente perdoa para continuar andando com ele, para se encontrar na mesa, para olhar nos olhos, para se relacionar. Como que eu perdoo algo e eu tenho que ainda continuar convivendo com isso se me falta confiança? Como que eu renovo uma confiança? As pessoas falam que confiança é um grande copo de cristal que quando se quebra não tem como voltar. Mas se nós cremos num Deus que faz novas todas as coisas, nós cremos num Deus que confiou na gente quando nós quebramos o copinho de cristal no jardim. É assim que Paulo diz em 2 Coríntios: Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem de reconciliação. Nós fomos reconciliados, mesmo tendo quebrado todas as confianças em Deus, desobedecendo tudo isso, e Ele nos trouxe de volta, nos restaurou, pegou o nosso copinho de cristal e fez um novo. Está dizendo para vocês, é necessário confiar, não nas capacidades do outro, nas virtudes do outro, em mim e através de mim. Construam lares com confiança. Creio que mesmo que você esteja andando por sobre as águas ou afundando na noite mais escura da sua alma, eu estarei com vocês. Eu estenderei com vocês. Por que vocês estão duvidando se eu fui capaz de reconciliar todas as coisas comigo, mesmo depois de quebradas? Por que vocês duvidam que eu posso fazer isso na casa de vocês? Entre você e seu filho, entre você e sua mãe, entre você e seu pai, entre você e seu irmão, entre você e sua esposa, entre você e seu marido. Por que vocês não confiam que eu posso gerar de novo uma taça de cristal ainda mais bonita, mais forte, mais poderosa? Porque eu tenho um amor que lança fora todo medo. É isso que Jesus está dizendo. Por que duvidou, discípulo? Por que duvidou, meu amigo? Por que duvidou que era eu? Porque eu estarei com você. Não duvide, eu estarei com vocês, morrendo afogado, andando por sobre as águas, na crise no matrimônio, na crise com os filhos, na falta de esperança, quando nos faltar fé. É nele que depositamos nossa confiança e nossa fé. Porque se for em tudo que é o resto, em mim, no outro, no dinheiro, na casa, na cidade, no prefeito, no presidente, quem quer que seja que depositamos nossas confianças, vai falhar, vai afundar, vai naufragar. Mas em Cristo, nossa confiança é renovada, é transformada, é novo, está reconciliando tudo novamente. E aí nós podemos olhar e ver o sol nascer nessa escuridão. Há uma canção que diz assim, eu gosto muito dessa canção, chama-se Farol. Ela diz assim: meu coração fica agitado com coisas tão pequenas. Coisas que se foram, resto de toco, brasas sem fogo, pó, cinzas. Aquilo que era belo se quebrou na minha mão. Mas quanto a isso, me fala o Senhor. Não temas, não. Não desanima, aquieta, acalma o teu coração. O meu coração se agita como que o vento que leva as folhas, e assim eu perco a minha paz, que da minha alma é a âncora. Mas quanto a isso, me fala o Senhor, não temas, não desanima, aquieta, acalma o teu coração. Quantas vezes, alta madrugada, eu chorando aos pés do Senhor, com a alma abatida, provava outra vez o consolo do bom pastor. E ele vinha na luz da alvorada, e ele vinha no brilho do sol, porque se a vida é um barco numa noite escura, Jesus é o meu farol. Jesus é o nosso farol. Eu não sei qual é a tribulação, a tempestade, ou a noite escura, a densidade dessa noite que afeta a tua vida, a tua jornada, a tua confiança na tua casa. Que lhe põe medo, e que esse medo lhe põe amarras, correntes, e que lhe impede de viver uma vida de liberdade em Cristo. Eu não sei. Eu não sei o quanto você foi ferido e traído por essa vida.
o quanto que as coisas viraram cinzas, as cores se perderam e só resta toco, pó. Eu não sei o quanto foi quebrado os copinhos de cristal da tua confiança. Eu não sei. Deus sabe. O bom pastor sabe. E Ele sabe, na alta madrugada, onde a noite é mais escura, o porquê os teus joelhos se dobram, o porquê o teu coração chora, o porquê a tua vida sangra. Ele sabe o porquê os teus joelhos sofrem com a ansiedade, incerteza daquilo que pode vir e o medo de confiar novamente. Ele sabe disso. E Ele está dizendo para você que não importa se o seu barquinho de papel está se desvaindo numa noite escura dessa. Olhe para o horizonte. Acredite que os primeiros raios da alvorada das misericórdias e graças do Senhor estão surgindo. E mesmo que não seja ainda a alvorada, Jesus é o meu e o teu farol. A Bíblia diz que tem homens que confiam em carros e cavalos. Nós, porém, confiamos no Senhor. Nós não confiamos no nosso poderio, nos nossos méritos. Nós não confiamos nas nossas virtudes. Nós confiamos em Cristo. O casamento é uma união a três por causa disso. Porque se não houvesse confiança no Cristo que nos une, não seria possível a caminhada. Não seria possível perdoar. Não seria possível recomeçar. Não seria possível reatar as relações que um dia foram perdidas por coisas horríveis que foram feitas. Mas graças ao poderoso amor da reconciliação em Jesus Cristo, que não considerou as nossas transgressões, mas nos confiou o ministério da reconciliação. Graças a isso, nós podemos crer que a luz virá. Ainda que não seja o sol da justiça plenamente naquele grandioso dia, nós veremos o farol que é Jesus nos orientar. E o farol é esse que orienta no meio da tempestade. Ele não nos tira da tempestade, mas nos orienta, nos guia. E diz para nós, mesmo que você se afogue, mesmo que ande sobre as águas, eu estarei com você. Confia em mim. Confia. E acalma teu coração.